Vamos falar agora um pouco sobre os campos de concentração. A solução encontrada pelos nazistas foi a de promover a execução de judeus em câmaras de gás, que foram sendo instaladas nos campos de concentração. Além disso, foram construídos 6 campos de extermínio, cujo intuito era unicamente promover a execução de judeus. A diferença é que nos campos de concentração, os judeus, além de executados, também tinham sua mão de obra explorada ao máximo. As câmeras de gás para a execução de judeus foram uma ideia exportada do programa de eutanásia, também conhecida como Action T4. Nesse programa, os nazistas executavam os que eram considerados inválidos, ou seja, aqueles que possuíam algum tipo de distúrbio mental ou deficiência física. Os campos de extermínio construídos pelos nazistas a partir do segundo semestre de 1941 foram Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz e Majdanek. Todos esses campos localizavam-se na Polônia, e o primeiro deles a ser construído foi o de Belzec, local no qual foi desenvolvida uma câmara de gás à base de monóxido de carbono e que matava suas vítimas por asfixia. Depois, outros campos foram construídos e os nazistas começaram a utilizar Zyklon B para assassinar os prisioneiros. Dos campos de extermínio citados, a quantidade de mortes foi a seguinte: em Auschwitz-Birkenau, aproximadamente 1.200.000 mortos. Em Treblinka, aproximadamente 900.000 mortos. Em Belzec, 400.000 mortos. Sobibor, 170.000 mortos. Chelmno, 150.000 mortos. Majdanek, 80.000 mortos. Dentre os horrores cometidos nos campos de concentração, destacaram-se a jornada de trabalho extenuante, os maus tratos diários e as péssimas condições de higiene. Os prisioneiros ficavam em alojamentos abarrotados de pessoas e eram mal alimentados. Execuções sumárias sem motivação aparente aconteciam como forma de tortura psicológica aos prisioneiros, além das execuções nas câmaras de gás. Os prisioneiros recebiam roupas insuficientes para o inverno e, na maioria das vezes, elas eram recolhidas em abril, independente se o frio tivesse passado ou não. Eles eram obrigados a suportar a enorme quantidade de percevejos e pulgas nos alojamentos. Quando adoeciam, o tratamento oferecido era sempre insuficiente. Na questão médica, também há registros de testes realizados em cobaias humanas por médicos nazistas em diversos campos de concentração. Os prisioneiros dos campos de concentração foram sendo libertados à medida que os nazistas foram perdendo a Segunda Guerra Mundial. No decorrer em que as suas posições no leste europeu eram ameaçadas, os nazistas intensificaram a velocidade das execuções dos judeus nas câmaras de gás, além de terem tentado ocultar os indícios do genocídio, seja com a destruição de documentos, seja com a exumação dos corpos. Depois que os nazistas renderam-se em maio de 1945, muitos deles e seus colaboradores que atuaram diretamente no Holocausto foram presos e levados a julgamento no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Os julgamentos em Nuremberg estenderam-se durante 9 meses e condenaram alguns nazistas à morte por enforcamento, enquanto outros receberam penas de prisão perpétua ou por certa quantidade de tempo. Entre os condenados à morte por enforcamento estavam Hermann Göring, chefe da Luftwaffe, que é da Força Aérea, e Joachim von Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores da Alemanha. Entre os condenados à prisão perpétua estavam Rudolf Hess, vice-líder do Partido Nazista, e Erich Rieder, comandante da Kriegsmarine, que é a Marinha Alemã. O Holocausto é um dos acontecimentos mais marcantes do século XX. Os relatos dos sobreviventes até hoje chocam o mundo, e a cada dia que se passa, novas informações são descobertas, por ser um assunto tão relevante para a história recente do mundo. O Holocausto é um assunto que chama grande atenção do cinema, e por isso grandes obras foram produzidas. Destacamos algumas delas aqui: O Pianista, A Lista de Schindler, A Vida é Bela, O Filho de Saul e um filme que se chama Amém.